Meus queridos irmãos e minhas irmãs, uma saudação a todos vocês que estão aqui na nossa Igreja Catedral, celebrando este 5º domingo da Páscoa. Uma saudação também àqueles que nos acompanham pela transmissão desta Santa Missa, pelas plataformas digitais de transmissão da Pastoral da Comunicação da nossa paróquia, nossa comunhão de oração, a todos vocês que conosco rezam e no Espírito celebram o mistério de Cristo nesta Santa Liturgia. 5º domingo da Páscoa, já bem adiantados neste itinerário pascal que, desde aquele domingo da ressurreição, toda a igreja se propõe a viver. Daqui ainda temos mais 2 domingos e logo celebraremos a conclusão deste tempo com a solenidade de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Durante estes 50 dias, tenho usado muito uma expressão com vocês, na escola do ressuscitado, nós estamos aprendendo a ser discípulos, porque com o envio do Espírito Santo, nós é quem seremos as testemunhas agora do ressuscitado para o mundo. Nossa fé no ressuscitado deve nos capacitar a dar testemunho deste amor e desta salvação que o Senhor tem nos dado. E, portanto, agora nós seremos fortalecidos pela força de Deus para sermos estes discípulos, discípulas, apóstolos e apóstolas da ressurreição. Portanto, a cada domingo nós temos tentado trilhar na compreensão da vontade de Deus na nossa vida. E de muitas formas o Senhor tem se identificado ou tentado se identificar conosco, para que a nossa adesão seja cada vez mais consciente e sincera no plano de Deus para cada um de nós. Nós ouvimos o Senhor se revelando na imagem da misericórdia, depois o Senhor na imagem do pão da vida, depois o Senhor na imagem do bom pastor, e hoje o Senhor na imagem da videira. E é bom a gente entender que os passos que a gente vai dando, ele vai cada vez mais nos comprometendo com esta realidade de fé. Quando nós ouvimos sobre a misericórdia, era aquele amor que nós recebemos de Deus. Quando nós meditamos sobre Jesus, o pão da vida, nós entendemos Deus querendo morar em nós. O bom pastor, Deus cuidando de nós. E a videira, nós totalmente dependentes de Deus. Então, cada vez mais a gente vai estreitando este laço de compreensão de Deus na vida de cada um de nós. E aqui no início do Evangelho, já identifica os 3 personagens principais da nossa reflexão. Primeiro, antes de falar dos personagens, é bom a gente entender que este Evangelho, ele é proferido ali naquela circunstância da última ceia, aonde naquele discurso ali que a gente chama de despedida, é como se o Senhor abrisse o coração e falasse para nós das coisas mais íntimas, podemos dizer assim, mais profundas. É quando a gente tem a oportunidade de ouvir as mensagens que brotam do Sagrado Coração de Jesus para nós. Aquele coração que derramado e rasgado de amor pela humanidade, a ponto de se entregar à morte, é este coração que fala a nós neste dia. O coração de Jesus
apaixonado pela humanidade, que quer manifestar o seu profundo amor e o desejo também mais próprio da salvação. Os três personagens que o início do Evangelho nos apresenta. Diz assim: eu sou a videira verdadeira. Primeiro personagem, Jesus. O meu pai é o agricultor. Segundo personagem, Deus Pai. E vós, os ramos. Nós, os ramos. É bom a gente entender por que Jesus fala de videira. Porque no Antigo Testamento, o povo de Israel era identificado com duas árvores. A primeira era a árvore da figueira. E a segunda árvore que se identificava ao povo era a árvore da videira. Vocês sabem o que é que a videira produz, né? A videira produz uva. Não é a uveira que produz uva, é a videira, né? O parreiral é a plantação de vinhas. Então, aonde se tinham muitas vinhas plantadas, estavam ali o parreiral. E elas produziam uvas. E as uvas depois produzem os vinhos. Portanto, é com esta imagem que o Senhor Jesus se identifica. Só que ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Ou seja, diante de tantas formas e cuidados que Deus tinha com o seu povo, Ele acrescenta esta qualidade desta videira, a videira verdadeira. Por que Jesus é a videira verdadeira? Porque dentre todo o povo de Israel, é aquele que Deus levanta como o sinal do qual irá produzir o verdadeiro fruto de salvação para nós. E só ligados a esta videira verdadeira é que daremos bons frutos. Depois, usando uma expressão muito carinhosa, né? O Pai é o divino agricultor, que planta, mas também que poda. Porque ligados à videira e cuidados pelo agricultor divino, nós, os ramos, temos a vocação de dar frutos. E aqui entra a nossa missão, né? Os ramos, eles têm duas propostas para eles. Primeiro, quem não dá fruto vai ser cortado. E quem dá fruto vai ser limpado. Então não é fácil não só dar fruto, viu? Sofre do mesmo jeito, viu, Aparecida? Quem não dá fruto é cortado para secar e lançado no fogo. E quem se propõe a dar frutos, ainda tem que ser podado e limpado pelo Pai. Olha aí para o teu irmão que está do lado, pergunta se ele quer ser cortado ou quer dar fruto. Pergunta para ele, hein? Não tem saída não, meu irmão e irmã. Se a gente não der frutos, vamos ser cortados. E aqui o Evangelho vai ao pouco nos ajudando a compreender, né? Quando Jesus depois diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. E eu quero dizer a vocês que este nada pode ser um dos nadas mais radicais que nós vamos encontrar no Evangelho. Se a gente perguntar para o irmão, né? Você tem dinheiro? Ele vai dizer, tem nada, mas se tem 10 centavos, tem alguma coisa, né? Se tem 1 centavo, tem alguma coisa. Ou seja, este nada não dá brecha nenhuma para encontrar nenhuma outra forma de viver, se não for dependente de Deus. A gente não tem muito costume, talvez aí o povo que veio do sul, alguns já tiveram experiência de cultivar uvas, mas nós aqui no Pará, né, até cacau está dando ruim. Mas para quem tem o costume, eu lendo alguma coisa, eu ouvi dizer, né, que o ramo da videira, quando a gente corta,
automaticamente ele começa a murchar. Um pé de samambaia, você arranca ali uma folha e ele passa o dia inteiro aí verdinho, né? A videira não. Para dizer, irmãos, que o quanto nós somos dependentes de Jesus, e o nada da nossa vida, ele encontra somente no tudo de Deus, porque Deus é capaz de vivificar em nós. E a palavra que nós mais ouvimos neste evangelho hoje, por 8 vezes, foi a palavra permanecer. 8 vezes no evangelho e 3 vezes na segunda leitura. Agora, é importante a gente entender esta palavra, porque o permanecer de Jesus, ele é muito mais radical do que aquilo que a gente compreende. Eu posso querer permanecer do lado de alguém só para estar do lado. Mas esta palavra de Jesus é muito mais forte, porque ela não é um estado, ela é um ser. O permanecer de Jesus não é estar junto. Se a gente fosse traduzir do grego para do original para o português, seria o permanecer de morar junto. Talvez uma das formas mais simples da gente compreender isso é, por exemplo, um casal que é apaixonado. Aí a dama viaja lá para Fortaleza, chega lá num restaurante chique na praia de Iracema, ou da Canoa Quebrada, onde vocês quiserem ir, né? Aí você tira a foto, né, daquele jantar maravilhoso e manda para o besta aqui no Tucumã e diz assim, né? Olha, estou comendo por você. Vai viajar para a Europa, né? Quando o avião vai decolar, aí você lembra aí, manda uma mensagem e diz assim, olha, eu estou viajando como se você estivesse aqui comigo, como se você estivesse aqui do meu lado. O permanecer de Jesus, ele é mais ou menos nesse sentido. É um permanecer de não querer estar só do lado, mas é um permanecer de querer carregar no coração como uma resposta de vida. Nós não permanecemos com Jesus quando estamos só na igreja. Permanecemos com Jesus quando levamos Ele no nosso coração. Ou seja, irmãos, é um permanecer de dependência, a ponto de que a nossa vida só encontra sentido em Deus, e a força dessa permanência é a razão de Deus viver em mim, e a razão de eu viver para Deus. Permanecer. Nunca nos desligar de Deus. Este permanecer exige de nós, irmãos e irmãs, uma outra palavra que é muito importante, a perseverança. Só permanece quem é perseverante. Quem não persevera no propósito, desanima. Quem não persevera no propósito, desiste. Portanto, para que a gente permaneça neste propósito de depender do amor de Deus, a gente precisa perseverar na proposta deste amor. Portanto, 2 coisas são fundamentais para a gente compreender a mensagem deste evangelho. Primeiro, está ligado a Deus, porque dependo da vida de Deus na minha vida. Segundo, preciso estar ligado no Senhor para que a minha vida dê bons frutos. E aqui, meus irmãos, é muito bom a gente entender que qualquer resquício de graça que a gente pode experimentar e fazer na nossa vida, é esta dependência de Deus que produz em nós. Mas lembre-se bem, irmãos, nós não seremos capazes de nenhum ato de bondade se não vier da graça de Deus. Nenhum. Não pensemos nós que temos ou carregamos forças tão virtuosas a ponto de querer fazer o bem sem depender de Deus. Tudo que nós fazemos de bondade, todo ato de amor, todo ato de oração, todo ato de caridade que brota no nosso coração, são os frutos que, ligados a Deus,
nós somos capazes de produzir. Então, é por isso que é importante a gente compreender esta didática e esta pedagogia do Evangelho, porque aos poucos, meus irmãos, nós vamos saber e entender que na intimidade da nossa vida e da compreensão do amor de Deus, esta resposta vai fluindo em nós e nós vamos cada vez mais pertencendo e dependendo deste amor do Senhor. Por isso, hoje nós queremos, diante desta palavra, poder fazer este compromisso de amor com Jesus. Formando-nos discípulos do ressuscitado, queremos permanecer com Ele. E de maneira muito especial hoje, nesta videira bonita e florida que é a igreja. Nós damos os frutos de Deus a partir da graça da salvação que da igreja nós recebemos. Nós não podemos desistir, meus irmãos e irmãs, de caminhar neste amor de Deus, nesta comunhão, nesta comunidade que me fortalece na missão e que me fortalece na fé. Sem a igreja, nós nos desgarramos de Deus. Sem a igreja, nós vamos secar. Sem a igreja, o poço da nossa salvação não jorra mais vida para nós. Porque na igreja, nós somos alimentados pela seiva do amor de Deus, que fará dar os frutos da graça na nossa vida. Nisto o Pai é glorificado. Em que? Nos frutos que nós vamos dar, nos tornando discípulos do seu Filho. Carreguemos hoje este desejo profundo de querer frutificar em Deus. Estejamos dispostos hoje, irmãos e irmãs, a ser limpos por Deus, limpos dos nossos pecados, limpos dos nossos vícios, limpos das nossas limitações, porque os bons frutos de Deus se dará à medida que a videira é cortada e podada, para poder dar os seus melhores frutos. A poda da videira, a poda dos ramos, não é para castigar. A poda dos ramos é para poder reter a melhor seiva e poder produzir os melhores frutos. Videira que não é podada, não dá frutos bons, nem doces e nem úteis para o consumo. Videira que não é podada se torna selvagem, dá frutos azedos, não presta senão para ser pisada, cortada e queimada. Se nós, irmãos, hoje estamos dispostos em Deus a dar os frutos da graça na nossa vida, sintamos-nos hoje convidados pelo Senhor a depender cada vez mais do seu amor. Se nós ainda não estamos ligados neste vínculo fecundo e vital de Deus, peçamos a Ele esta graça de cada vez mais dar bons frutos para que nos tornemos seus discípulos e discípulas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,